Hoje eu vou te contar uma história bem curtinha, mas com uma lição muito profunda. Essa história é para você lembrar quando estiver passando por um momento de um grande desafio, estiver passando por alguma situação que seja muito difícil para você. Mas antes de lembrar da história, eu quero que você pergunte: o que essa situação quer me ensinar? O que eu vou aprender com isso aqui? Porque tudo que acontece na nossa vida tem embutido alguma lição, algum ensinamento. E você vai se perguntar antes, depois você vai lembrar dessa história. E essa história, ela tem várias versões. A versão que eu vou te contar, eu achei bem interessante, eu tirei do livro do Bernardinho. Bernardinho, que foi durante muito tempo treinador da seleção brasileira de vôlei, tanto dos meninos como das meninas. E aí no livro Transformando o Suor em Ouro, ele conta a trajetória dele, ele passou por momentos que não foram fáceis, e em uma dessas situações ele lembrou dessa história. E a história diz bem assim, que havia um sábio oriental que deu de presente para um imperador um livro. Esse livro tinha só 2 páginas. E aí ele falou: quando você estiver passando por um momento muito turbulento, uma aflição muito grande, você lê a primeira página do livro. E quando você estiver numa grande alegria, muito eufórico, leia a segunda página. O imperador guardou o livro. Passaram-se alguns anos e aí abateu-se uma peste lá no reinado, foi invadido e aconteceram muitas coisas, e o imperador, ele simplesmente ficou totalmente desolado, né? Ficou muito aflito, passando por aquela situação. Daí ele lembrou do livro. Ah, aquele livro. Foi lá, pegou o livro e abriu na primeira página. Tinha apenas uma frase. E a frase dizia assim: isso vai passar. O imperador ficou pensando assim, aí convidou os conselheiros, fez lá uma reunião, e aí eles começaram a trabalhar e reconstruíram tudo. Mais alguns anos se passaram, aconteceu de muita abundância no reinado, a filha dele casou com um homem muito rico, reuniram, né, juntaram as terras, e estava numa felicidade enorme quando ele lembrou do livro e do que o sábio havia dito, né? Que quando ele estivesse num momento de muita alegria, ele olhasse, né? Que ele lesse a segunda página do livro. Foi lá, pegou o livro e abriu na segunda página e tinha apenas uma frase também, que dizia assim: isso também vai passar. E aí ele ficou pensativo novamente. Bom, moral da história, né? Não devemos nos abater com as grandes frustrações da vida e nem nos embriagar com as grandes felicidades, né? Que tudo passa. E é aquela coisa de manter a serenidade, né? Aproveitar, desfrutar, mas sabendo que tudo passa. E eu li o livro do Bernardinho, eu estou citando o Bernardinho porque recentemente eu me inscrevi no The Best Speaker Brasil. É um reality show de palestrantes. Muita gente boa, né, que está lá nessa competição. E para manter a disciplina de treinos, de estudo, a gente deve sempre se inspirar em alguém que seja uma referência. E o Bernardinho, ele é uma grande referência no que tange a disciplina. E eu lembro muito bem dessa história, e é uma lição muito boa para a gente passar para as outras pessoas. Por isso que eu estou passando aqui para vocês que me seguem, né, que são meus inscritos aqui no canal do YouTube, e aproveitar, já que eu falei aqui do The Best Speaker Brasil, aproveitar para pedir para você votar em mim. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, você pode entrar lá, assistir, eu tenho um vídeo bem curtinho lá, falando a respeito de qual seria o tema da minha palestra. Enquanto a segunda fase é essa, né? A primeira foi enviar o vídeo, foi aprovado, e a segunda é essa, é o voto popular. Então, quero te pedir para votar em mim. Aproveita, já entra e vota em mim. E o que mais que eu queria te dizer hoje? Para deixar aqui para você lembrar. É isso mesmo, tá bom por hoje. Lembra da história, lembra
de perguntar, de se perguntar o que você vai aprender com aquela situação, que todo dia a gente pode aprender algo novo, mas existem desafios que nos dão lições muito maiores. Muito obrigada para você que chegou até aqui e vota em mim.